Bom dia, pessoal. Bom dia. No meu caso é bom dia. Então, para quem está assistindo, vamos lá, força. Falta pouco tempo para a prova. Vocês acham que maio é muito longe? Não é. Maio tá aí, gente. É muita matéria para vocês estudarem. Então, foco, ânimo e assim, ó, cansado, trabalhou o dia inteiro, um cafezinho, um banho, senta na cadeira, não leiam, não estudem, deitado em sofá, deitado em cama, que não dá certo. Não dá, porque aí vai batendo o cansaço do dia a dia. Gente, acreditem, se vocês sentarem numa cadeirinha, botarem ou seu chimarrão, ou seu cafezinho, acreditem, vai ser melhor. Vocês numa posição ereta, vocês ficam mais concentrados, mais focados, tá? Acreditem no que eu tô falando, de experiência, tá? Muito bem. O artigo 7, tá? Retomando só, falava: o patrimônio do IPREV é autônomo, livre, desvinculado de qualquer entidade, tá bom? Muito bem, vamos lá. Fontes de custeio, artigo 8º. Fonte de custeio é da onde sai o dinheiro para manter o IPREV, tanto as questões administrativas quanto a nossa remuneração que vamos ganhar na aposentadoria ou até no caso de um auxílio-doença, tá? Muito bem, o número 1 seria a contribuição previdenciária do município, tá? O município também tem uma taxa que contribui para o IPREV. 2, contribuição previdenciária dos segurados. Eu coloquei o 2 que eu acho importante, tá? Os pensionistas ativos e inativos. Gente, estando aposentado ou no caso de pensionista, né, também a gente paga, gente. Nós vamos pagar de qualquer fórmula. Vocês vão ver que tem um artigo que vai falar que até indisponibilidade a gente paga. Até se a gente tiver mandado eletivo, a gente paga, tá? Até se for cedido, o município paga. Tu entendeu? Sempre, porque não pode deixar deles receberem, porque é isso que tranquiliza e mantém a instituição para poder continuar pagando quem se aposenta, tá? É pra gente ter depois a nossa remuneração, depois de aposentado, tranquilo, recebendo nosso dinheirinho suado que a gente trabalhou, tá? Muito tempo. Eu frisei aqui os 7, o 8, o 9 e o 10 que foram novos, que foram incluídos agora em 2022, tá bom? Como a redação dele é muito grande, eu resolvi não escrever aqui e vou ler com vocês. Número 7. A contribuição previdenciária de caráter compulsório de todos os órgãos e poderes do município, incluídos autarquias, fundações, definida em lei específica, incidente sobre a totalidade da contribuição dos servidores ativos em disponibilidade remunerada, porque tem uma que não é remunerada, né? Os inativos e os pensionistas, quando esses vinculados exclusivamente ao regime próprio da Previdência Social. Ah, aqui faltou, deixa eu só, cadê minha canetinha? Só um minuto, tá? Gente, é bom explicar uma coisa para vocês, só para deixar bem claro. Existem dois regimes, tá? O regime geral e o regime próprio. O regime geral é das pessoas que são seletistas, das pessoas que são autônomas, que contribuem para o INSS, para se aposentar, tá? É de lá que vem a aposentadoria deles. Então, desde do autônomo, de um seletista que tem um emprego, tem vários, tu pode contribuir de forma individual, tem várias formas, tá? Não recordo todas agora, mas então tudo contribui para o regime geral, que é o INSS. No nosso caso, nós temos um regime próprio, nós somos concursados, então o município, ele tem um regime próprio, tá? Só para vocês saberem bem direitinho o que é isso. Então, eles falam quando vinculados exclusivamente ao regime próprio da Previdência, tá? De que trata essa lei. Muito bem, tá? Então, como eu fiz esse adendo, então o 7 vocês vão saber se paga, tá? Ó, a contribuição é sobre a remuneração total
tá? Mas vocês vão ver que tem umas que estão excluídas, né? Mas é sobre a remuneração total da contribuição. Ativos, inativos, pensionistas e também os em disponibilidade remunerada, tá? O 8, que também foi incluído agora em 2022. Aos servidores que ingressarem no serviço público a partir da data da publicação da autorização pelo órgão regulador, estabelecendo a legislação federal pertinente do convênio da adesão do município de Viamão ao plano de benefícios administrados por entidade fechada da Previdência Complementar, que é a nossa IPREV, tá? É uma entidade fechada, ou que optarem por este regime, será realizada contribuição previdenciária de caráter compulsório de todos os órgãos e poderes do município, inclusive suas autarquias e fundações, incidente ao teto do regime próprio, regime geral, tá? E os valores que excederem ao teto serão regularizadas pela Lei 5.1.10. Como não pediram essa lei, não vou entrar no mérito dela, tá bom? Então, assim, vai existir, pelo que eu entendi, eu tentei até, gente, tem várias coisas dentro da lei agora, de coisas que eles modificaram, que ao estudar, para explicar para vocês essas diferenças, eu também fiquei na dúvida. Normalmente, às vezes, tem leis que são muito mal redigidas, e eu fiquei bem na dúvida, tentei entrar em contato com eles, não consegui falar com eles, gente, com o telefone bem difícil, tá? E aí, talvez fique algumas dúvidas que eu vou passar o que tá na lei, mas vou tentar trazer depois coisas erratas ou alguma coisa, se eu disser alguma coisa que não é correto, tá? Porque eu tô tentando falar com eles. Mas mesmo assim, a gente não pode parar as aulas, entendeu? Então, eu vou dar como tá na lei, mas depois eu também quero tirar umas dúvidas com o IPREV, tá bom? Muito bem. Então, aqui, ó, a gente, em função deste 8, vai haver o 9, que a gente vai receber no teto. Quando se aposentar, vamos estar vinculados de alguma forma, entre aspas, ao regime geral, que é o INSS, ao teto do INSS. Então, se a gente, no 9 vai dizer que nós vamos ter uma outra contribuição complementar para que possa também a gente ter esse complemento caso nosso salário seja acima do teto do INSS. Então, olha aqui o que diz o 9. Adicionalmente, a contribuição de que trata o artigo, desse artigo, todos os órgãos e poderes do município, inclusive as autarquias, a título de recuperação do passivo atuarial financeiro, contribuirão com uma alíquota suplementar, ou complementa, né? Complementa. Observada a disposição da lei municipal. 10. Demais dotações previstas no orçamento do município, tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso é para conhecimento, porque apesar de eu ter citado a coisa de serem novos, não acredito que venham em prova no sentido de tu tentar explicar. Não, se vier vai ser cópia da lei, tá? Colou, copiou. Copiou, colou. Vai ser isso. Se vier, vai botar os custeios, vai botar a redação e talvez botem essas maiores só para ser cópia da lei, mais nada. Então, gravem, principalmente detalhes aqui, ó, ser suplementar, contribuição com alíquota suplementar, sabe essas coisas assim? Gravem mais em termos de decoreba, gente, tá? Porque eles não vão entrar no mérito, então vai ser só pra colocar, se vier. Mas eu acredito que na hora que eles botarem a fonte de custeio, eles vão falar nesses principais, que é pensionista, ativo, inativo, disponibilidade remunerada, tá? Acredito isso, se vier, tá bom? Artigo 9, eu botei aqui, plano de custeio. Principal é revisto anualmente, tá bom? 10. Entende-se como base de contribuição para efeito desta lei o vencimento do cargo eletivo acrescido de todas as parcelas fixas remuneratórias
bem como outras vantagens variáveis percebidas pelo servidor, conforme termo de opção estabelecido em lei. O que é esse termo de opção? Vou dizer uma coisa. Depois eu vou fazer um esqueminha para vocês verem. Existem... quando a gente está na prefeitura, eles entregam uma lista pra gente, tá? Onde tu entrega depois no INSS, no INSS, tô louca, no IPREV, onde tu diz que quer ou não contribuir. Vou dar um exemplo para vocês. Por isso aqui diz opções, onde você vai optar, quer ver? Conforme termo de opção. Exemplo. No meu caso, eu sou fiscal, eu tenho meu salário fixo e tenho uma produtividade. Eu posso definir que não quero que a minha produtividade seja como base de contribuição para o IPREV. Mas é bom ou é ruim? É bom enquanto eu estiver ativa. É ruim quando eu estiver inativa. Por quê? Porque não vai entrar na minha base de cálculo. Se eu não contribuir baseado na produtividade, eu também não vou receber na aposentadoria. Porque não vai estar somado na minha base de cálculo. Entendeu? Então é importante assim. Então a gente tem vários adicionais, tem várias coisas que tu pode dizer se tu quer ou não que seja base de cálculo. Tá bom? Só para você saber. Tá? Então vamos lá. Artigo 10. Ele vai falar aqui quais as bases de contribuição são as parcelas fixas, mas tem umas que não são excluídas. E até depois naquela lista, tu vai optar se tu quer ou não quer, tá? Mas a princípio elas são excluídas, elas não são base de cálculo para contribuição. Então o que eu coloquei? Coloquei a diária de viagem, auxílio família, auxílio alimentação, que é o vale alimentação, né? O auxílio transporte, que é o vale transporte, parcelas decorrentes do local de trabalho, no caso de pessoas que ganham quando trabalham de difícil acesso, que elas ganham valor a mais, parcela decorrente de exercício de cargo de confiança ou função de confiança, função de gratificação, né? Também, tá? Que tem essa diferença, ele ganha o salário fixo e tem um valor a mais, tá? Abono permanência, que é no caso quando a pessoa se aposenta, mas continua trabalhando, ela não tem mais aquele desconto. Então, ela tem um valor, né? E aí, se ela quiser também contribuir com o abono permanência, o adicional de férias, parcela indenizatória, todas as parcelas indenizatórias que venham a se receber, parcelas não incorporadas nas gratificações ou adicionais, prêmio de assiduidade e os jetons, tá? Só para vocês saberem, essas estão excluídas. É bom vocês anotarem. Já disse para vocês, a Funastec adora romanos. Então, vamos lá, minha gente. É decorar o artigo 10, tá bom? Vamos passando. Tá. No artigo 10, deixa eu só aqui, ó. Tem vários, ó. O parágrafo 2º vai falar: os segurados ativos contribuirão sobre a gratificação natalina, bem como benefício de auxílio-doença e salário maternidade. E os inativos e pensionistas sobre o abono anual. Anotem aí, parágrafo 2º também, tá? Frisem aí, gente, tá? Vão contribuir sim. Benefício de auxílio-doença, salário maternidade e abono anual no caso de inativos e pensionistas, tá bom? Parágrafo 3º. O abono anual será considerado para fins contributivos separadamente da remuneração contribuição relativa ao mês. Vocês, quando a gente retém o contra-cheque da prefeitura, a gente vê que tem muitos, a gente tem o nosso salário fixo e tem vários, rúbricas que são separadas, tá? Não são somadas. Tu enxerga as rúbricas. Exemplo, os anuênios vem separado, não tá somado no salário. Quando tu tem a questão de
por exemplo, no caso eu entrei num concurso de ensino médio, mas tem curso superior, aí eu entro com toda a minha documentação. No caso, isso é uma vantagem também, gente. No caso, por exemplo, eu sou formada em pedagogia, não é uma faculdade nesse sentido que seja valorizada ou no sentido de receber mais. Então, eu só ganho 3%, né, sobre o meu salário. Mas se eu fosse formada em administração ou direito, eu ganharia 10%, tá? Então, dependendo do cargo e dependendo da função, se é diretamente ligado ou indiretamente. No meu caso, seria indireto, então eu só ganho os 3%, tá? Mas quando é direto e dependendo da formação, é 10% em cima do salário. Todo dinheiro é vantajoso, tá bom? Artigo 11. Incidirá também contribuição de responsabilidade do assegurado, ativo e inativo pensionista do município sob parcelas que componham a base de cálculo, pago retroativamente em razão de determinação legal, administrativa ou judicial. Se por algum motivo tu deixou de pagar e aí tu ganhou na justiça ou perdeu, tu vai ter que pagar retroativo. Isso é bem facilzinho. Não acredito que isso venha em prova. Vamos ver artigo 14, gente. Será descontado do servidor a alíquota de 14% mensalmente sobre a remuneração. Gente, isso é pesado. Olha, eu vou dizer pra vocês, é pesado. 14%, minha gente, descontam da gente. Vou botar aqui, tá? 14% descontam a nossa contribuição. Artigo 14, 14%. Tá bom? É brabo, mas infelizmente. Artigo 16, tá? Mais uns romanos que vocês têm que dar uma olhada. Na seção de servidores ou afastados para exercício de mandado eletivo, tá? Em que o pagamento da remuneração ou subsídio seja ônus do cessionário, que seria o órgão, né, de exercício do mandato, será responsável deste órgão ou entidade, tá? Ele que vai pagar, tá? A seção de servidores, isso mesmo, tá? Então, os descontos vão ser o mesmo: desconto de contribuição devida pelo assegurado, custeio de contribuição devida pelo órgão, repasse da contribuição. É responsabilidade deles, tá bom? Na hora que for cedido, tá? Vamos lá. E o artigo 17 fala: na cessão ou afastamento do servidor sem ônus para o cessionário, que seria para a prefeitura, né? Ou para o órgão de exercício do mandato, continuará sobre a responsabilidade do órgão de origem, gente. Traduzindo, então, com ônus ou sem ônus, pelo que eu entendi aqui, a prefeitura continua contribuindo, tá? Então, e o repasse do IPREV, a responsabilidade do órgão, a entidade de origem, o recolhimento e repasse do IPREV das contribuições relativas à parcela devida pelo servidor e pelo município. Traduzindo, mais uma vez, cedido ou não, a gente continua pagando, tá bom? Artigo 18. O servidor afastado ou licenciado temporariamente do exercício do cargo sem recebimento de remuneração ou subsídio poderá contribuir. Exemplo: eu saí por licença interesse particular. Não estou recebendo nada, né? Mas se eu quiser continuar contribuindo, eu posso ter essa opção. Por quê? Porque vai contar como para minha aposentadoria depois, né? Então, sim, computado como tempo de contribuição para fins de aposentadoria. Tá bom? Isso é importante, gente. Tá? Parágrafo 10 desse 18 fala: as contribuições em atraso, sendo que cada valor da parcela
poderá ser realizada de forma parcelada. Comecei a não pagar, ou por exemplo, saí, licença interesse, resolvi não pagar, e depois eu voltei, mas eu devia ter pago. Então, o que eu faço? Eu parcelo aquele período que eu fiquei fora, e aí a parcela não pode exceder 10%, anotem aí, tá? E que isso é importante. Nem 10% e também não pode exceder 10% também no caso de pensão, tá? É isso. Vamos continuar? Vamos apagar aqui? Vamos lá. Anotem aí.